Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma novidade que a Warner trouxe nessas últimas semanas, na verdade, que é um filme com Ryan Coogler, que os outros estúdios aparentemente estão dizendo que é uma grande ameaça ao sistema dos estúdios, e eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito disso, como isso está sendo bem exagerado, né, por um lado, e como isso aconteceu. Então, vamos lá! E pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Só explicando pra vocês, eu tô falando do filme Pecadores, do Ryan Coogler, que foi lançado pela Warner, provavelmente num futuro próximo, já vai estar disponível no serviço de streaming Max, que é um serviço de streaming excelente hoje em dia, né? Então, inclusive eu fiz um vídeo recentemente a respeito do Max, a respeito do fato de eles estarem impedindo o compartilhamento de senhas. Mas vamos falar a respeito do filme Pecadores e do que foi feito nesse filme que tá levando os estúdios a ficarem com medo e etc. O que eu não acho que faz tanto sentido assim. Ainda mais considerando, né, o panorama geral da situação. Então vamos lá, né? Como que começou toda essa história? Muitos sites começaram a falar que a abertura do filme Pecadores não tinha sido tão boa assim, porque tem um orçamento de 90 milhões de dólares e teve uma abertura abaixo disso, né, internacional, na casa dos 60 milhões, e levou muitos atores, incluindo o Ben Stiller e vários outros, eu não me lembro aqui exatamente quais foram, mas eu me lembro do Ben Stiller. Ele falou, pô, meio ruim, né, criticar a abertura de um filme que é 100% original, não é baseado em um livro, não é baseado em um filme, não é baseado em uma série, não é baseado em uma peça, nada nesse sentido, é um filme original, trazendo uma abertura bastante boa, né, de 60 milhões de dólares, e muitos sites estavam criticando a abertura, dizendo que ainda falta um caminho muito longo, que o filme provavelmente, ou pelo menos tem chance de não se pagar. Então isso gerou um burburinho, o que levou outras pessoas a falarem que insiders, né, ou seja, pessoas de dentro de Hollywood, em outros estúdios, estavam com medo do resultado desse filme e do que o sucesso desse filme pode significar para o futuro de Hollywood, porque o Ryan Coogler conseguiu fazer um acordo que é muito perigoso para os estúdios. Eu falei brevemente a respeito disso lá no meu vídeo do Clube da Bilheteria, falando a respeito, né, da abertura muito positiva do filme Pecadores. Eu já assisti o filme nas salas de cinema, eu achei o filme brilhante, né, um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos anos, e eu recomendo todo mundo que ainda não assistiu a assistir esse filme. Mas qual foi esse acordo que o Ryan Coogler conseguiu fazer, que os cinemas aí, que os estúdios estão morrendo de medo, que novamente para mim não faz tanto sentido assim, é uma narrativa bastante exagerada. O primeiro ponto, o Ryan Coogler tem Final Cut no filme. O que seria isso? Ele tem poder editorial completo, ele pode escolher o filme que vai ser lançado, óbvio que com algumas limitações, provavelmente ele não pode simplesmente fazer um filme totalmente diferente do que ele prometeu, mas, né, dentro dos parâmetros ali ele pode fazer basicamente o que ele quiser. Isso evita situações como aconteceram com o Zack Snyder, situação que aconteceu com David Ayer, né, porque eles não tinham Final Cut, e a Warner simplesmente pegou o filme e picotou o filme da forma que eles quiseram. Então isso impede, isso acontece com muitos outros filmes, o diretor acaba às vezes até abandonando o projeto justamente porque o estúdio tem Final Cut. Então o estúdio tem poder de decisão, eles falam, ó, não gostamos dessa cena, não gostamos daquela cena, então isso acaba gerando uma dor de cabeça muito forte. O Ryan Coogler conseguiu não passar por isso porque ele conseguiu o Final Cut, mas muitos diretores tem Final Cut, muitos diretores negociam isso, então não é algo que vai deixar a indústria assustada nem nada nesse sentido. O segundo ponto é que ele teria direito a First Dollar Gross, que seria lucro do primeiro dólar, basicamente. Então, a partir do momento que o filme começou a dar dinheiro nas salas de cinema, começou a arrecadar dinheiro, na verdade, ele já está recebendo aquela participação que ele negociou, que pelo que eu pesquisei aí, eles não falaram ainda qual é o valor, se é 1% da bilheteria, 2%, 10%. Então ele recebe uma participação em cima do filme, independente do filme lucrar, do filme ser um flop, do filme isso, do filme aquilo. Então esse é o segundo ponto, mas que também muitos diretores e muitos atores conseguem negociar
first dollar gross, né? Ou muitas vezes eles têm um salário muito grande, né? Que acaba nem necessitando tanto assim de ter essa participação. Então esse também não é um ponto que vai assustar ninguém. O que muitas pessoas estão dizendo que deixou os executivos aí com calafrios foi o terceiro ponto, que é o filme daqui a 25 anos, ou seja, provavelmente por volta de 2050, os direitos do filme vão reverter de volta pro Ryan Coogler. Não é nem reverter de volta, né, porque hoje o filme não é do Ryan Coogler, ele é da Warner, né, mas daqui a 25 anos o filme vai reverter de volta para ele. E é isso que tá levando as pessoas a falarem aí, né, que é um acordo muito perigoso, porque os estúdios, eles dependem. Antigamente dependiam da venda de DVDs, da venda de fita cassete, né, VHS. Hoje eles dependem da venda do filme em VOD, da venda do filme para serviços de streaming ou até do público querer assistir o filme, né, nos serviços de streaming. Então, por isso, né, os estúdios estariam ameaçados e etc. O que eu discordo, né, por alguns motivos. Primeiro, toda essa questão do Ryan Coogler ser o dono do filme tem tudo a ver com a temática do filme, né? Então, existe um paralelo muito forte entre o que ele conseguiu fazer com o filme e o que os dois irmãos tentam fazer no filme, né? Os Pecadores, os dois irmãos interpretados de forma brilhante pelo Michael B. Jordan. Então, a temática do filme tem inclusive a ver com esse acordo que ele conseguiu fazer, o que não quer dizer que o Ryan Coogler vai tentar fazer isso em todos os filmes dele, não necessariamente, pelo menos pode ser que agora que ele conseguiu fazer em um filme, ele tente fazer em outros filmes, mas não é garantido, né, porque esse acordo fez total sentido por causa da temática do filme Os Pecadores, e ele tinha acabado de vir de vários grandes sucessos. Ele fez Creed, ele fez Pantera Negra 2 e o primeiro Pantera Negra. Então ele fez aí mais de 2 bilhões de dólares em somente 3 filmes, enquanto o seu primeiro filme, né, Fruitvale Station, também é um filme muito bom. Os 4 filmes com a presença, né, ou na verdade o Pantera Negra 2, não, né, porque aconteceram coisas ali no primeiro Pantera Negra, eu também não quero dar spoiler pra ninguém, mas o Michael B. Jordan é sempre o protagonista dos filmes do Ryan Coogler, então é uma dupla que tá atraindo muito público, né, digamos assim, e ele conseguiu, por mérito dele, fazer esse acordo, né, ele conseguiu esses 3 grandes benefícios, novamente, Final Cut, receber, independente do sucesso do filme ou não, e também os direitos do filme reverterem de volta para ele em 25 anos. Lembrando que independente do filme ser dele ou não, ele continua recebendo pelo filme pro resto da vida, né? Através da participação nos lucros, dos royalties que são estabelecidos pelos próprios sindicatos lá em Hollywood. Então, independente do filme ser dele ou não, se o filme for um sucesso muito grande, ele vai continuar recebendo dinheiro por isso, por muito tempo. Então daqui a 25 anos, os direitos vão reverter de volta, mas não quer dizer que ele vai querer tirar de um serviço de streaming, né, que vai estar custando provavelmente $1.500 por mês lá em 2050. Então, ele não precisa tirar o filme do serviço, ele só vai receber um valor muito maior, ele vai poder pegar o filme, vender para outro serviço, ele vai ter o direito de fazer o que ele quiser, mas não quer dizer que o filme vai simplesmente desaparecer em 25 anos. Por que que eu acho que isso não é a ameaça que estão fazendo parecer? Em primeiro lugar, quando Quentin Tarantino fez exatamente a mesma coisa em 2017 para o filme Era Uma Vez em Hollywood, ninguém falou isso, né? Óbvio que o Quentin Tarantino tem um histórico muito forte em Hollywood, mas ele não tem filmes tão bem-sucedidos, por exemplo, quanto o Pantera Negra. Óbvio que um é da Marvel, os filmes do Quentin Tarantino são todos originais, mas o Ryan Coogler estava numa posição muito vantajosa de fazer um acordo como esse. Acordo que, pelo que eu consegui encontrar, o George Lucas já fez, o Mel Gibson já fez com alguns dos seus filmes, se eu não me engano, com Apocalipto e com A Paixão de Cristo. E, como eu citei agora há pouco, o Quentin Tarantino fez com Era Uma Vez em Hollywood e agora o Ryan Coogler fez com esse filme. Então, não é uma novidade tão grande assim. Quando o George Lucas fez acordos malucos lá para ganhar toda a parte de marketing, né, toda a parte de merchandising ali de Star Wars, isso não acabou com os estúdios. Então, eu acho que é um grande exagero, ainda mais considerando que o Ryan Coogler, como eu disse, estava numa posição de muito destaque. Se os estúdios se sentiram tão ameaçados por um acordo como esse,
basta eles não fazerem esse acordo com outros diretores, né? Da mesma forma que o Christopher Nolan tem acordos totalmente diferentes, qual outro diretor receberia um orçamento tão grande para fazer um filme de uma figura histórica como Oppenheimer? Somente o Christopher Nolan. Qual outro, né, diretor teria um contrato com as salas em IMAX de praticamente um mês? Eu não me lembro qual que é exatamente o parâmetro lá do contrato que o Christopher Nolan tem com as salas em IMAX, que ele simplesmente dominou por muito tempo, deixando outros estúdios bastante insatisfeitos. Isso não acabou com Hollywood. Então esses acordos específicos acontecem. Na época que o Jim Carrey ganhava 20 milhões de dólares, o pessoal falou, pô, os atores vão começar a ganhar 20, 30 milhões de dólares por filme. Isso subiu, mas já caiu. Os atores hoje não ganham facilmente 20, 30 milhões de dólares por filme. Isso vale para muitos e muitos aspectos. Quando as pessoas falaram, nossa, o cinema vai acabar porque a televisão foi lançada, não acabou. Quando o DVD, quando a fita cassete chegou, todo mundo, pô, agora você pode assistir o filme em casa, na hora que você quiser, por que que você vai pagar para ir na sala de cinema? Não acabou, depois o DVD veio, né, que ficou mais em conta ainda, era muito mais fácil, inclusive, de você falsificar ali um DVD do que era você falsificar uma fita cassete. Também não acabou com as salas de cinema, os serviços de streaming vieram e fizeram a mesma coisa, né? Não conseguiram acabar com as salas de cinema. Então eu acho que essa é mais uma das reclamações sem muito sentido, pelo menos na minha opinião, em volta de uma novidade que pode até ter assustado alguns, mas eu acho que não foi nada nesse sentido. Muitas pessoas devem ter falado assim, nossa, a Warner foi maluca de fazer isso. Não querendo dizer que é uma ameaça existencial, né, a essa indústria dos filmes, porque não é. Como eu disse, se eles acham que é alguma coisa tão ameaçadora, basta não fazer contrato semelhante com outros criadores. E vale a gente lembrar quanto dinheiro um criador de fato ganha 25 anos depois de um filme, né? Não são tantos filmes assim que são Matrix, Clube da Luta, né, Senhor dos Anéis, Harry Potter. Muitos filmes não tem tanta relevância assim 25 anos depois. A grande maioria dos filmes, né, não tem tanta relevância assim 25 anos depois. Então não é que o Ryan Coogler tá exigindo, ó, no ano que vem eu quero que o filme reverta pra mim. Daqui a 25 anos os direitos do filme revertem pra ele. Então eu achei um acordo totalmente válido, que eu acho que esses diretores de muito prestígio deveriam de fato ter. Eu acho que o Quentin Tarantino, o Christopher Nolan, como eu citei, o Steven Spielberg mesmo, eu acho que deveria ser dono dos filmes que ele fez, né? Filmes geniais aí como A Lista de Schindler, Jurassic Park. Apesar dele ser também um produtor, né, em todos esses filmes, ele não é literalmente o dono. E outro aspecto que também, né, é bastante questionável nessa situação é que muitos atores, diretores, eles têm a própria produtora, então mesmo que eles não sejam donos literais ali do filme inteiro, eles têm uma participação bem relevante, né, nos direitos, porque muitas vezes um filme como A Mulher Maravilha, por exemplo, que é um filme da DC, então muita gente pode pensar, ah, é um filme da DC, então o filme é inteiro da Warner. Não é, porque muitas empresas, muitas pessoas investiram no filme, inclusive teve lá a controvérsia que a Warner teve que comprar o restante, né, do filme Mulher Maravilha, que é toda uma situação à parte. Então essa discussão é muito mais profunda do que muitas pessoas estão fazendo parecer. Nossa, os estúdios não podem dar os direitos dessa forma. Isso acontece, só que não para o criador, e sim para os investidores. Então eu acho que nada mais justo do que a pessoa que pensou no filme, a pessoa que dirigiu, a pessoa que deu o suor ali durante anos para tirar aquilo do papel, que ela seja a pessoa mais beneficiada por aquilo. E isso tudo daqui a 25 anos. Então achei um acordo totalmente justo e eu achei a reclamação, né, de algumas pessoas aí muito, né, viajadas. E só um asterisco, eu sei que o acordo do Quentin Tarantino foi de 30 anos, né, pode ser que alguém comente aqui, ah, mas o acordo do Quentin Tarantino foi de 30 anos e não de 25, não vejo tanta diferença assim, né, nesses dois acordos. E mais um ponto importante é que não só o filme aborda, né, toda essa situação dos irmãos criando ali, né, uma boate no filme, como também tem tudo a ver com música, e os direitos de música são até mais famosos por ter essas discussões das pessoas comprando o direito da música de outras, de pessoas sendo prejudicadas, né? Então eu acho que é uma discussão bastante relevante que o Ryan Coogler conseguiu levantar
não só dentro do filme, como também com essa metanarrativa aí que tá rolando fora do filme. Então, muito interessante, né? Adorei assistir o filme na sala de cinema e tô adorando ver essas questões em volta do filme. E como eu disse, eu vou tentar, né, durante essa semana, fazer um vídeo a respeito de Pecadores. Então, como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. Eu li muitas reportagens a respeito, então pode ter ficado faltando alguma coisa, porque eu fiz o vídeo aqui de cabeça, mas se tem alguma coisa que eu deixei faltando aqui no vídeo, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.